Capítulo 34. O início depois do fim. Arthur abre os olhos, o cantar dos pássaros estava o despertando e ele estava confuso. Onde eu tô? Isso é uma cama, diz Arthur, pegando na sua barriga e se lembrando da luta, dando um salto da cama. Arthur, onde a gente tá? O que aconteceu? Diz Excalibur. Excalibur, o que tá acontecendo? Pensou Arthur. Eu não sei, do nada a gente tava lutando e você teve o seu corpo atravessado pelo... Qual era mesmo o nome dele? Lembrei, Júlio. Aí você fechou os olhos e a gente veio parar aqui, mas eu sinto que você tá diferente, suas reservas de mana caíram, diz Excalibur. Caíram, diz Arthur, olhando para seu peito e reparando em algo, ele estava mais baixo. Arthur olha para frente e se surpreende, ele não acreditava, ele estava no seu quarto. Arthur cria um espelho de água e toma um susto, aquilo não podia ser real, ele era uma criança. Excalibur, eu acho que voltamos no tempo, pensou Arthur. Voltamos, faz sentido, isso explica muita coisa, mas como, diz Excalibur. Nesse momento um flash de memória vem na cabeça de Arthur e ele começa a gargalhar. Se fudeu sua filha da puta, diz Arthur, em voz alta e gargalhando. Olha o palavreado, diz Excalibur. Excalibur, tinha uma garota que tinha uma bênção que dava para ela o poder de voltar no tempo depois de morrer, e adivinha, ela que armou tudo para me matar, mas quando eu matei ela eu roubei essa bênção dela, agora ela se ferrou e eu tenho outra chance, diz Arthur. Nesse momento a porta do quarto de Arthur é aberta. Que tá acontecendo? Diz Diana, entrando pela porta, com uma aparência infantil. Arthur olha para ela e seus olhos brilham, em um segundo ele corta a distância com ela e a abraça. Você tá bem, você, tá viva, diz Arthur. Diana estava confusa. Claro que eu tô viva, tá louco diz Diana. Arthur abraça ela com força e a solta, em seguida ele some pelas sombras da frente dela. O que? Para onde ele foi? Diz Diana. Arthur estava em cima do telhado, deitado ele precisava pensar e não queria ter que explicar nada. Eu acho que eu tenho 11 ou 12 anos, mas isso tá muito melhor do que eu imaginava, eu não perdi nenhuma das minhas bênçãos, na verdade eu sinto que o fator da gula ficou mais fraco e meu controle de mana está um pouco pior, mas sinceramente, se for comparar com meu nessa idade na vida passada, eu sou muito superior, mas o que eu devo fazer a partir de agora? Pensa Arthur. Se passou uma hora, Arthur não saiu do telhado e ficou lá pensando enquanto tomava o sol da manhã, ele se lembrou de uma história de um anime da sua vida passada que tinha o tema viagem no tempo e como o autor trabalhava o efeito borboleta e por isso estava muito cuidadoso sobre o que ele faria a seguir. Arthur estava colocando as prioridades em primeiro lugar. Proteger Diana para ela não morrer, para isso ele não poderia revelar a bênção da santa como fizeram na vida passada. Ele tinha que voltar em alguns anos para comprar Christine e os demais no leilão de escravos. Ele teria que seguir os mesmos passos para reencontrar Selene, dentre muitas coisas que ele pensou naquela hora, mas algo estava o incomodando, faltava tempo para ele ficar mais poderoso, ele tinha que ficar mais poderoso, forte o suficiente para parar a invasão dos goblins em alguns anos. Depois de muito pensar ele chegou a uma conclusão extrema, havia um jeito que para ele era o caminho mais seguro, ele teria que sair em uma viagem pelo mundo para ganhar experiência com suas bênçãos em combate. Arthur por mais que atualmente tenha 11 bênçãos, ele só conseguiu usar efetivamente em combate a bênção da gula e a marca do rei demônio, as demais perdiam muita eficiência mesmo Arthur vendo o potencial. Eu pensei bastante, esse é o melhor caminho mesmo, parece que eu vou ter uma longa jornada pela frente, eu provavelmente vou deixar minha mãe e meu padrasto loucos, diz Arthur, dando uma risadinha. Arthur mentalmente reúne seus 5 lobos da escuridão na porta de sua casa e com a magia das sombras ele volta para seu quarto e escreve uma carta de despedida para sua mãe. Mãe, sei que isso é estranho e repentino, mas peço que confie em mim, explicar as coisas agora apenas deixaria tudo ainda mais confuso e complicado, eu vou ter que sair e eu vou levar a Diana comigo, peço que tranquilize o Sr. Leonardo e diga a ele que eu vou cuidar bem da Diana, infelizmente eu vou demorar a voltar, nos vemos novamente no aniversário de maioridade do príncipe herdeiro tá bom? Já ia me esquecendo, peça para o Sr. Leonardo investir totalmente em Ace, bem mais do que ele já investe, a bênção dele não é a proficiência com o fogo, ele possui a bênção do sol, mas peça que mantenha em segredo, fique tranquila por questão de dinheiro e não tente me encontrar, apenas me espere, seu filho é forte e vai ficar bem, nos vemos em alguns anos, diz Arthur na carta. Arthur com a magia das sombras aparece atrás de Diana, a coloca nos ombros e caminha nas sombras novamente chegando até seus lobos e saindo do território de Leonardo seguindo a toda velocidade. Arthur, o que você tá fazendo? Onde a gente tá indo? Por que você tá estranho hoje? Grita Diana, sentada na garupa de Zeus. Vamos fazer uma longa viagem, vou te levar para um lugar onde você vai poder treinar e ficar forte, diz Arthur. Como assim? Mas por que você saiu de forma repentina? Porque a gente não conversou com a tia Tamires, diz Diana. Vixe, é uma longa história, e sinceramente, você não acreditaria por agora. Quantos anos você tem mesmo? Diz Arthur. Eu tenho 11 esqueceu, eu faço aniversário daqui a 2 meses, aí eu vou ter 12, diz Diana. Perfeito, daqui 3 ou 4 anos eu te conto, diz Arthur. Não eu quero saber agora, grita Diana. Minha pequena, você não confia no seu irmão, diz Arthur, olhando para trás e sorrindo. Diana abraça Arthur. Claro que eu confio, diz Diana.
Então por favor, só continue me abraçando e conversando como faríamos normalmente, eu estou fazendo isso por você, no futuro você vai entender, diz Arthur. Diana ainda abraça e encosta a cabeça em Arthur. Tá bom, mas se você não me contar eu vou ficar triste com você, viu, diz Diana. Viu, diz Arthur. Enquanto os dois seguiam em direção à Arcania, o sol nascente pintava o céu com tons dourados, iluminando o caminho que se estendia diante deles. Entre campos verdejantes e algumas florestas misteriosas, Arthur sentia-se envolvido pela nostalgia da jornada. Cada passo ecoava lembranças de uma época passada, de rostos e lugares há muito tempo visitados. No entanto, desta vez, havia uma sensação de renovação no ar, uma segunda chance que ele nunca esperava ter. À medida que avançavam, a mistura de sentimentos crescia dentro de Arthur, alegria por estar em movimento novamente, saudade do que ficou para trás e esperança pelo que estava por vir. Cada pedra no caminho parecia carregar consigo uma história, um lembrete dos desafios superados e das vitórias alcançadas. Mesmo enquanto observava o horizonte se desdobrar diante dele, era o passado que o guiava nesta jornada, moldando cada passo e tornando-o grato pelas experiências que o transformaram. Diana, exausta pelo longo dia de viagem, aproveitava as pausas para descansar e recuperar as energias. Embora a distância entre Arcania e Santa Teresa não fosse grande, Arthur não se importava em ir devagar para acompanhá-la. Ele se divertia provocando sua irmã, trazendo à tona sorrisos e risadas que há muito tempo não ecoavam em sua jornada. Para Diana, aquele era apenas mais um dia estranho, mas para Arthur, cada momento compartilhado com ela era uma prova da imprevisibilidade da vida e da beleza de uma nova chance. No dia seguinte, o sol ergueu-se novamente sobre o horizonte, banhando o campo em tons dourados e despertando uma sensação de renovação nos viajantes. Arthur e Diana seguiram em frente, avançando pelas estradas que serpenteiam entre as colinas e os vales. O ritmo da jornada era tranquilo, permitindo que eles absorvessem a paisagem e desfrutarem da companhia um do outro. À medida que o dia avançava, o sol alcançava o seu ponto mais alto no céu, espalhando calor sobre a terra. Diana começava a demonstrar sinais de cansaço, mas Arthur estava determinado a mantê-la motivada. Ele contava histórias do futuro que ele viveu ao lado de seus irmãos, mas mudando o nome das pessoas e as contava como se fossem contos de fantasia de heróis do passado, relembrando momentos engraçados e aventuras compartilhadas, criando novas memórias para compensar as antigas que ele ainda não viveu. Ao longo do caminho, encontraram um riacho cristalino, onde pararam para descansar e refrescar-se. Enquanto Diana se esticava na grama macia, Arthur cuidadosamente montava o acampamento, garantindo que tivessem um lugar confortável para passar a noite. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto os dois irmãos se reuniam em torno da fogueira, compartilhando histórias e olhando para as estrelas surgindo no céu noturno. Mesmo com a jornada ainda longa pela frente, Arthur sabia que cada momento compartilhado com sua irmã era um tesouro a ser guardado para sempre. Na manhã seguinte o brilho do sol acordou Diana, que se levantou sentindo um cheiro agradável. Arthur havia preparado um belo café da manhã, já que acordou mais cedo e tem um estoque gigantesco de comida em seu anel. Depois de uma bela refeição, os irmãos partiram em viagem novamente. Uma hora depois eles finalmente chegam à Arcania e aquela vista fez Arthur apertar o coração, se lembrando da primeira vez que a viu. Memórias desagradáveis vieram em sua mente, mas ao sentir o abraço de sua irmã que apoiava nele enquanto viajavam ele sorriu. Aquilo ficou no passado, ou seria no futuro, não sei, viagens no tempo são bem confusas, pensou Arthur se aproximando da entrada. Roberto, tem 5 lobos da escuridão vindo nos atacar, grita um dos guardas. O outro guarda que estava desatento saca sua espada. Quando Zeus se aproxima dos guardas, ele vira de lado e mostra Arthur e Diana em suas costas. Roberto, tem um garoto nas costas do lobo ou eu estou ficando doido, diz o guarda. Senhores guardas, me chamo Arthur e essa é minha irmãzinha Diana, estamos em uma viagem por ordens de nosso pai e gostaríamos de fazer algumas compras e outras coisas em Arcania, diz Arthur. Isso mesmo, diz Diana balançando a cabeça em confirmação. Garoto, como você está montado em um lobo das trevas, principalmente um tão grande, diz Roberto. É que eu tenho a bênção do domador de feras e esses 5 são meus companheiros leais, são bem obedientes, diz Arthur. Olha só, um domador, já ouvi dessa bênção, tem um poderoso domador de feras em Santa Teresa que possui um dragão como seu companheiro, diz o guarda. Sim, eu ouvi falar dele também, diz o guarda Roberto. Garoto, a taxa de entrada em nosso reino é de 1 prata, diz o guarda. Arthur entrega a prata na mão do homem que autoriza a entrada de Arthur, que o responde com um aceno de cabeça e um sorriso. Ao adentrar o reino, Arthur se vira para ver a reação de Diana, que estava boquiaberta com a cidade. A capital de Arcania estava muitos degraus acima de Santa Teresa. As ruas eram largas e bem feitas, mas ao mesmo tempo era visível que era algo que havia sido feito há muito tempo, mas a qualidade das pedras e dos acabamentos eram tamanhas que mantinham a sofisticação até os dias de hoje. As casas tinham um design moderno para a época e eram bem coloridas, o que traziam vida para a capital e deixava o ambiente mais agradável e feliz. Arthur não ficou impressionado, afinal ele meio que acabou de sair do Império e do Reino dos Elfos, então aquilo não era nada impressionante, mas para alguém como Diana, que estava vendo pela primeira vez, era definitivamente surpreendente. À medida que adentravam a cidade, os olhares curiosos dos civis se fixavam neles. Afinal, era difícil não notar a presença em comum de 2 crianças acompanhadas por 5 lobos da escuridão, cuja imponência contrastava com a atmosfera urbana.
O garoto, com seus cabelos de um tom raro e uma beleza marcante, e a jovem dama loira, com sua aparência angelical, certamente despertavam a atenção por onde passavam. Era um espetáculo que não se via todos os dias naquelas ruas movimentadas. Então, o que vai querer? Hoje é seu dia, você pode comprar tudo o que quiser, diz Arthur, sorrindo para ela. Ela se surpreende. Você roubou o papai antes de sairmos, diz Diana confusa. Não, só que seu irmão é rico mesmo, diz Arthur. Diana sorri. Vou torrar suas economias, diz Diana, com um sorriso travesso. Você pode tentar, diz Arthur. Diana faz uma cara de desconfiança. O papai te dá tanto dinheiro assim, diz Diana. Esse dinheiro faz parte do meu segredo, então sem perguntas, apenas gaste, diz Arthur. Diana sorri. Tá bom, vamos ali, diz Diana, olhando ao redor e apontando para a primeira loja de roupas. Arthur e Diana percorriam as movimentadas ruas de Arcania, absorvendo a energia vibrante da cidade enquanto exploravam suas diversas lojas e estabelecimentos. À medida que passavam pelos mercadores e artesãos, Diana não conseguia conter seu entusiasmo, apontando para vestidos e acessórios que chamavam sua atenção. Olha só, Arthur, aquele vestido é simplesmente maravilhoso. Você não acha que eu ficaria deslumbrante nele? Diz Diana, com os olhos brilhando de empolgação. Arthur sorriu, observando sua irmã com carinho. Com certeza, você ficaria incrível. Vamos dar uma olhada, diz Arthur, com um sorriso no rosto. Eles entraram na loja e foram recebidos pelo caloroso sorriso da vendedora. Enquanto Diana experimentava diferentes roupas, Arthur observava com interesse, às vezes opinando sobre qual peça combinava melhor com ela. Entre risadas e brincadeiras, eles passaram a tarde explorando as lojas. Depois de algumas horas de compras, Arthur e Diana decidiram fazer uma pausa em um café à beira da rua. Sentaram-se ao ar livre, aproveitando o clima ameno enquanto saboreiam um lanche leve. Ao redor deles, a cidade começava a ganhar vida à medida que o sol se punha no horizonte. Arthur, isso tudo é tão incrível, disse Diana, olhando ao redor com admiração. Eu nunca imaginei que uma cidade pudesse ser tão animada e cheia de vida, diz ela olhando a grande quantidade de pessoas. Arthur assentiu, apreciando a atmosfera animada ao seu redor. É mesmo. A Arcania é realmente única. Mas não se esqueça, ainda temos muito para explorar antes de partirmos. Diana assentiu, com um brilho nos olhos. Essa é a terceira maior cidade da Aliança Humana, se não me engano ela só fica atrás de Nippon e de Excalibur, diz Arthur. E assim, com o entardecer pintando o céu com cores quentes, Arthur e Diana se levantaram do café, prontos para continuar sua jornada pela cidade. A noite prometia mais descobertas e momentos inesquecíveis, e eles estavam ansiosos para cada instante. Depois, dirigiram-se a uma loja especializada em carruagens, onde Arthur adquiriu uma excelente carruagem e solicitou algumas adaptações para permitir que um de seus lobos pudesse puxá-la, garantindo assim conforto durante a viagem. À noite, decidiram participar de uma feira local em pleno andamento. Ali, deliciaram-se com a culinária típica do reino, enquanto interagiam com os habitantes locais, que os abordavam com perguntas triviais e pura curiosidade. Aproveitaram ainda para adquirir algumas lembranças de Arcania. Descansaram em uma confortável pousada durante a noite e seguiram viagem na manhã seguinte em direção a Thorston, o próximo destino antes de alcançarem a Floresta dos Elfos Brancos.